Ó Senhor, nós te agradecemos, Pai, por mais uma vez podermos estar na Tua casa. Te louvamos agora, Pai, por tudo que o Senhor já realizou nesse culto. Te louvamos pelos louvores, Pai. Agora oramos pelo Teu Filho, pastor Gemiro, que estará nos ensinando a Tua palavra, Pai. Dá ao Teu Filho graça, dá ao Teu Filho a revelação através do Teu Espírito Santo, e que esta palavra possa fluir como um rio de águas vivas, Senhor, e possa fazer morada no nosso coração. É a nossa oração, Jesus, no Teu nome. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Quero que vocês abram a Bíblia, Provérbios capítulo 6, do versículo 1 em diante. Quero falar a respeito de alguns conselhos que Salomão nos dá. Cuidar das nossas finanças e como também termos algumas advertência sobre as nossas precipitações em algumas atitudes. Salomão foi um rei sábio e ele pediu para Deus sabedoria e Deus o deu. E nós precisamos sabedoria para administrar a nossa vida financeira, nosso caráter e a nossa espiritualidade. Amém? Então lemos: Filho meu, se ficaste por fiador do teu companheiro, se deste a tua mão ao estranho, enredaste com as palavras da tua boca, prendeste-te com as palavras da tua boca. Faze, pois, isto agora, filho meu, e livra-te, pois já caíste nas mãos do teu companheiro. Vai, humilha-te, importuna o teu companheiro. Não des sono aos teus olhos, nem repousa as tuas pálpebras. Livra-te, como a gazela da mão do caçador, e como a ave da mão do passarinheiro. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Olha para os seus caminhos e sê sábio. Qual, não tendo superior, nem oficial, nem dominador, prepara no verão o seu pão, na cega junta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco de sono, um pouco tosquenejando, um pouco encruzando as mãos para estar deitado? Assim te sobrevirá a tua pobreza, como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Amém. Os irmãos têm a bondade, tomem os vossos lugares. Eu estava pensando, passamos desde quinta-feira momentos maravilhosos, era aleluia, era glória a Deus, era línguas estranhas, era multidão. Agora voltamos ao normal. Nossos cultos, de ensino da palavra do Senhor. Eu lembro de uma irmã ali de Juí, que era uma mulher reconhecida como uma mulher de Deus, uma mulher de oração. E eu, no começo da minha caminhada, as primeiras oportunidades que tive foi na sua casa para pregar. E ela dizia assim: quer aprender a viver bem? Leia os provérbios. Se você imagina os conselhos que nós temos aqui no livro dos provérbios. E eu estava analisando, irmão, esse conselho que o Salomão, ele diz: filho meu, ele chama de filho, se ficaste por fiador do teu companheiro,
se deste a tua mão ao estranho, ele diz assim, enredaste. Queridos irmãos, nós vivemos uma época que temos guerras, assassinatos, violência, tanto no passado como no presente. Podemos afirmar que boa parte desses males tem como a causa primária o quê? O amor ao dinheiro. Nós amamos o dinheiro e ele faz bem para nós. E, dando uma pesquisada, nós não podemos ser servo do dinheiro. Nós temos que ser senhor. Ele não pode nos dominar. Quando a pessoa começa a ser dominado, enlouquecido pelas coisas terrenas, automaticamente ele perde o espiritual. Aqui em Timóteo, capítulo 6, versículo 10, as Escrituras nos afirmam, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nesta cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Às vezes, o Argemiro tem umas mensagens um tanto cortantes, porque vivemos uma vida, irmão, que muitas vezes eu percebo, se nós nos preocupasse tanto com a vida espiritual, como nos preocupamos com o material, nós éramos melhor. Nós vivíamos mais tranquilos. Então eu quero deixar para os irmãos alguns conselhos que a Bíblia nos deixa. E no versículo 11 ainda de Timóteo diz assim, mas tu, ó homem de Deus, mulher de Deus, foge destas coisas, aleluia, e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor e a paciência, e a mansidão. Louvado seja Deus. Nós devemos fugir dessas coisas, dessa cobiça, dessa loucura, porque, irmãos, viver bem, muitas vezes a gente entende que viver bem é ter fortuna. Se você chegar e perguntar para um afortunado se ele vive bem, não vive, não tem alegria. E às vezes a gente conversa com pessoas de um poder aquisitivo que trabalha de dia para comer de noite, alegre, deita no travesseiro, dorme. Enquanto que o rico tem dinheiro na poupança, tem dinheiro para tudo que ele quiser e fica a noite inteira se batendo. Os compromissos apertando. Então, meus queridos irmãos, foge, pois é a raiz de tantas mortes, de tanta traição, de tanta maldade. Aleluia. Eu nunca fiz o que eu fiz quando estava estudando esse assunto. Eu digo, minha esposa, eu vou ler esse meu esboço para você avaliar. Parecia para mim, obreiros, um pouco difícil de falar, mas o Espírito de Deus me disse, é essa a mensagem. Tem gente que veio aqui precisando de ouvir o que eu tenho para dizer nessa noite. Foge.
homem de Deus, desta loucura. Devemos nos preocupar, sim, com a finança da nossa vida, mas muito mais com a nossa vida espiritual. Louvado seja Deus. Todavia, amar o dinheiro significa torná-lo como o nosso Senhor. Tanta gente, né, irmão? Que o dinheiro é o seu Senhor. É Ele. Eu compro, eu consigo, eu vou, eu faço. Ele domina. Mas eu quero dizer, irmão, que temos que ter dinheiro sim, mas nós dominar, aleluia, nós sermos o Senhor e não escravo, aleluia. Tem gente que morre cedo por causa das loucuras, de tanto que corre, que não suporta. Mas nós devemos, irmão, saber que o dinheiro tem causado na nossa sociedade grandes males, pois na condição de servo se torna para nós um tirano cruel. O dinheiro tem sido um cruel inimigo do ser humano. Quando ele é dominado, ele é ambicioso, corre tanto, e as coisas, por vezes, não é como nós pensamos. O cuidado com quem você entra como fiador. O cuidado. Não é que nós não venhamos emprestar, confiar. Mas ser fiador significa aceitar a responsabilidade pela dívida de outra pessoa. Você, quando afiança para alguém, você tem que ter na tua mente, eu tenho condição, a dívida é dele, mas eu assumi. Se ele não tiver condição de pagar, o fiador, é ou não é? Que tem que pagar. Tu tem condição. Tem gente que afiança o tanto que ele não ganha. E aí luta. Aí culpa Deus, porque Deus. Não é Deus, é tu que se precipitou. Tu foi um fiador de um amigo, perdeu o amigo. Não precisava ter perdido. Quanta gente nós perdemos por fiar, por confiar. É ou não é, irmãos? Aleluia. E sendo fiador, pode acontecer que nos vai levar, quantos tem acontecido, vai nos levar à pobreza, vai nos levar à luta. Não dormimos à noite, estávamos tão bem com Deus, estávamos maravilhosamente abençoados. Entramos numa luta sem necessidade. Eu tenho experiência disso na minha vida. Quantas pessoas que eu conheço que passaram por esses processos de fiar e depois não ter com o que pagar, e a espiritualidade cessa, nós perdemos a paz, perdemos amigo e por vezes perdemos a família. Aleluia. Provérbios 22, 26 diz: não estejais entre os que dão a mão e entre os que ficam por fiadores de dívida. Se não tens com que pagar, por que tiraria a tua cama debaixo de ti? Aleluia.
Irmão, tira a tua cama. Tem gente que tem que vender até a cama. Vender tudo que tem e vai deitar no chão. Por uma coisa, de uma hora para outra, foi convencido, abriu a boca, deu a mão, e agora as consequências vêm. Então, crentes em Cristo, ele tem só uma coisa que ele deve dever. O que será que devemos dever? Crente pode dever alguma coisa? Pode. É o amor. Amor. Nós devemos amar de uma tal forma que podemos ajudar, sim, dentro da nossa possibilidade. Mas aqui diz ajudar o estranho. Às vezes nós nem conhecemos as pessoas e com aquelas lábias nós abrimos o coração e vamos ajudar e depois temos lutado. Né? O texto que nós lemos aqui, que é o aconselho que, já que nós caímos nessa, de emprestar e ter que pagar, não adianta loquear, não adianta brigar, não adianta discutir. Te humilha. Fale bem. Incentive a pessoa. Peça para que alguém instrua essa pessoa. Então nós precisamos, numa hora dessa, sabedoria para administrar essas coisas que vêm contra nós. Tem gente que tem facilidade de comprar e não pagar. Tem por hábito. Mas crente não. Crente não. Crente compra e paga. Amém? Aleluia! Aleluia. O crente deve ter cuidado ao afiançar ou avalizar alguém. Pois como diz o sábio, poderá sofrer severamente aquele que fica por fiador do estranho. Não há nada de errado escute bem, em emprestar ou tomar emprestado, desde que se cumpra o compromisso firmado. Aí pode pegar alguém, né? Se você lembrar de alguma coisa que tu pediu e não devolveu, vai devolver. Comprou. Não pagou? Lá no céu não vai ter acerto de pagar a conta. É aqui. Amém? Então, compra, pague. Tomou emprestado? É emprestado. Não é dado. Tu devolva. A mínima coisa. Tem que devolver. Porque não é nosso. Quem compra e não paga, toma emprestado e não devolve, age com desonestidade. É ou não é? É uma mensagem que não dá para dar muito glória a Deus, não é? Não dá para dar muito aleluia, mas é necessário ou não? Não adianta, irmão, nós estamos falando língua e profetizando e tal, e os irmãos olhando, mas me deve, não paga, pediu e não me devolveu. Aleluia. Deus tem misericórdia, que não tem nenhum de nós aqui. Eu disse para minha esposa que não ia ser fácil. Eu achei que hoje ia ser bem pouquinhos, né? Mas até vieram, né? É vocês e eu que precisamos, né? Olha aqui, irmãos. Vestir bem é lindo demais e é bonito para todos. Usar roupas de marca é importante. Mas andar com o que é teu e não com o que é dos outros.
Quando você anda bem calçado, é uma pessoa caprichosa, tal, anda bem vestida. Mas é teu ou é lá da loja? Tá? Eu tenho que andar bem dentro das minhas condições. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Tem gente, irmão, que é coisa mais linda, não falta culto, é uma bênção, bem vestida e tal, mas infelizmente não paga nem as promessas que faz para os santos. E aí? Irmão, bom é nós andarmos bem na nossa cabeça, como já disse, deitar e dormir. É bom quando nós temos tranquilidade. Aleluia. Não perca o sono, comprometendo tudo que ganha com aquilo que não é prioridade. Tem gente endividado comprando coisa que não é prioridade. Tem um sofá bom em casa, daí vê o vizinho ou vê na loja, eu tenho que ter aquele sofá. E vou e compro. Me endivido e depois fico lutando, não tenho, aperta aqui, aperta ali. Deus não tem culpa. É falta de nós, irmãos, termos prioridade nas coisas. E eu anotei assim. Porque, irmão, eu fui criado com um pai. Escute o que eu vou dizer, já contei algumas experiências. E isso eu passo para meus filhos. Se eles não derem o que eu ensino, o problema não é meu, eu ensino. E o meu pai me ensinou. Meu filho, tem tempo de você economizar. E ele ganhava, irmão, um salário mínimo. E sabe o que aconteceu? Ele tinha dinheiro para emprestar. E a gente mesmo perguntava, mas pai, como que o senhor pode ter dinheiro para emprestar? Se é uma situação ganhando um salário mínimo. E quando ele estava se ajeitando para ir para a eternidade, um momento antes, eu estava lá orando por ele, eu e a minha esposa, ele disse, filho, debaixo do meu travesseiro aí tem o dízimo. Entrega o dízimo na casa do Senhor. E eu tenho tantos mil na poupança. Para mim e para minha velha, quando nós partirmos, vocês não vão ter despesa. Eu tenho para pagar. Aleluia. Exemplo, irmão. Eu queria que todos os pais me ouvissem. Dê exemplo para os teus filhos, para a tua filha, para a tua esposa. Não existe desculpa de nós não termos o menos, o suficiente e um pouco mais, para que quando haver necessidade, numa urgência, eu tenho, não preciso depender de ninguém. Isso é nobreza, isto glorifica o nome de Jesus. Dever, meus irmãos, todo mundo deve. Mas é crédito, pagar é uma honra. Podemos muitas vezes nos apertar, sim, podemos. Mas eu tenho o hábito de aconselhar. Não pode pagar, é justo. Não vai deixar de comer para pagar uma dívida. Mas o que tu tem que fazer então? Vai falar para quem tu deve. Eu não vou poder pagar agora, mas eu vou te pagar. Aleluia. O uso correto do dinheiro. Um conselho dos melhores para a vida espiritual. Olha bem. Provérbios 23, 23. Compra a verdade e não a venda. Compra a verdade. Quem é a verdade? Jesus Cristo é a palavra. Louvado seja Deus. Sim, compra a sabedoria.
Louvado seja Deus. Compra a disciplina, seja disciplinado, seja prudente. E não venda isso, compre. Peça para Deus sabedoria. Sabedoria. Eu conheço crente que veio para a igreja que não tinha nada. E Deus o abençoou. Deus não quer ver crente na miséria. Deus quer ver os crentes abençoados, prósperos em tudo. Aonde ele botar a mão, prospera. E eu profetizo nessa noite, em nome de Jesus, haja na tua vida prosperidade, em tudo. Compra a verdade, não a venda. Não venda o que tu comprou. Aleluia. Porque também você foi comprado pelo um bom preço. E esse preço, aleluia, tem sacrifício. E uma coisa que eu peço todas as vezes que eu oro, obreiros, sabedoria. Sabedoria. Antigamente eu pegava o salário na mão, dinheiro. Hoje a gente não vê nem dinheiro mais. É ou não é? Mas quando eu pegava o dinheiro na mão, Deus é testemunha do que eu estou contando. Eu pegava aquelas notas na minha mão e orava a Deus, dá-me sabedoria para mim, saber administrar. Caia nas tuas mãos possibilidade, condição. Peça para Deus sabedoria. E Deus tem para dar para os crentes sabedoria. Leima lama sheila magá. Aquilo que é eterno custa caro. E por isso poucos têm interesse neste investimento. Mas eu creio que você, a partir de hoje, vai começar a ter interesse pelas coisas eternas. Custa caro. O crente verdadeiro. Aleluia. Eu lembro de um artigo que eu li, ou eu escutei, que um patrão estava procurando uma pessoa fiel, uma pessoa íntegra, para colocar na firma. Passava e ele fazia a proposta. Eu só te aceito você ocupar esse cargo se você manobrar comigo. Se eu te dar tanto, tu tem que dizer que é tanto. E muitos foram passando por ali e não conseguiram pegar o serviço. Chegou um senhor com muita necessidade, filhos para dar o que comer. E ele fez a mesma proposta. Se você aceitar a minha proposta, você está empregado e ganhando muito bem. Ele disse para aquele senhor: eu não posso aceitar a sua proposta. Preciso muito. Tenho tantos filhos. Estou desempregado na maior luta da minha vida. Mas eu não posso aceitar a sua proposta. Por quê? Porque eu temo aquele que está lá em cima. Então, o patrão, o homem que estava entrevistando ele, disse: vai para casa e volta amanhã. Nós vamos voltar a conversar. Ele chegou em casa e disse para a esposa: estamos em necessidade, tenho uma proposta que eu tenho que agir dessa e dessa forma, e se eu não agir, eu não pego, e se eu concordar com ele, eu estou empregado e ganhando muito bem.
A esposa disse: vamos passar mais um tempo sofrendo, mas não vamos negociar nossa fé. Aleluia. Chegou no outro dia, o patrão fez a mesma pergunta e apertou de todo lado. E ele disse: meu senhor, eu não vou aceitar a sua proposta, porque eu sou uma pessoa que temo a Deus. O homem levantou e abraçou aquele homem que precisava de trabalho. É esse homem que eu preciso na minha firma. Quero dizer aos irmãos que aquele que anda no caminho reto, este me servirá. E os olhos do Senhor estão sobre o justo. Você não negue a tua fé. Não tem proposta, não tem negociação. Você é filho de Deus. Aleluia. Queridos, custa caro ser sincero. É ou não é? Num mundo de tanta falsidade, num mundo de tanta coisa que nos aperta, nós sermos justos não é fácil. Andar sinceramente não é fácil. O mundo tem muitas propostas. Para Judas, foi mais fácil vender Jesus do que se desfazer da sua cobiça. Judas era um discípulo, seguia Jesus, era de confiança, porque se não fora isso, ele não seria tesoureiro. Mas deixou o inimigo entrar. Eu creio que quando ele entrou no ministério, ele não entrou com esses pensamentos, mas o inimigo incutiu na mente dele, a cobiça foi tomando conta, e ele então traiu Jesus. O mesmo aconteceu com os irmãos de José, todos sabem, né? Que eles acharam melhor vender o José para os ismaelitas e os ismaelitas para o povo do Egito, por 20 moedas de prata. Achou melhor. Tem coisas que para nós no momento parece que é melhor, mas se não é certo, não é justo, vamos ter consequência. Pode adquirir, pode ter vantagem. Tem muita coisa que te dá vantagem na hora. Depois tu perde muito mais do que você ganhou com falcatrua. Me perdoe a minha sinceridade, mas é assim que acontece. Você pode somar tudo que as pessoas ganham com fraudulência, com engano, com falsidade, vai ter a sua recompensa. O que eu não quero para mim, eu não devo querer para os outros. Aleluia. Hoje, muitos crentes estão vendendo a sua herança espiritual e moral, trocando por coisas pecaminosas. Para o pobre, o dinheiro mal dá para suprir as necessidades básicas. Como diz Provérbios 28:6. Melhor é o pobre que anda na sua sinceridade do que o de caminhos perversos, ainda que seja rico. Há muitos crentes que têm muito dinheiro, mas que não utilizam para honrar a Deus. É ou não é? Não utilizam. Só gastam os seus deleites. Se nós estamos aqui, irmão, sentado, iluminado, com bom som, é porque custa alguma coisa. E você tem que dizer: eu ajudo esta obra. Com os meus dízimos, com as minhas ofertas, com as minhas contribuições missionárias. Eu faço parte.
Vocês imaginam essa igreja hoje completando 85 anos? Tudo custa. E você, o que está pensando que você precisa adorar a Deus com o que Deus tem te dado? O tempo passa, mas eu quero ainda encerrar dizendo aquilo que o Provérbios diz, em Provérbios 17:16, de que serviria o preço da mão do tolo para comprar a sabedoria, visto que não tem entendimento? E eu anotei aqui da Bíblia King James, atualizada, diz: de que adianta riquezas nas mãos do insensato, já que ele não deseja adquirir sabedoria? O que adianta? Conseguir tanta coisa, riqueza, e não tem sabedoria. Irmãos, vamos pedir para Deus que Ele nos dê sabedoria. Aleluia. E eu botei assim: quando morrerem, outros irão usufruir o que eles deixarem. É verdade ou não é? Deixemos tudo. O que vamos levar, irmãos, é as riquezas do céu. É as coisas divinas. Aleluia. O que é ter uma vida próspera? O que é ter? Olha aqui o que o provérbio nos diz aqui, capítulo 30, versículo 8. É a nossa oração que nós devemos fazer. Era bom que você anotasse, hein? Provérbio 30, versículo 8. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. O que vocês acham? Vamos pedir para Deus nos afastar, aleluia, da vaidade. Eita, que tem gente vaidoso, né? Que eu sou. Irmão, eu percebo que a pessoa vaidosa, ele não sabe que é vaidoso. O cobiçoso não sabe que ele tem esse espírito de cobiça. É só o Espírito de Deus dizer para ele. Porque se a gente vai dizer, eles vão ficar irados. E a pessoa que mente, irmão, é tão costume mentir, que ele mente natural. Mente e depois ele pensa que ele mesmo mentiu para ele e ele acha que é verdade. Mas o crente em Jesus afasta dessas coisas. Não aceite em nome de Jesus. E diz ainda: não me des nem pobreza, nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção acostumada, para que porventura de farto não negue e diga: quem é o Senhor? Ou quem empobrecendo venha a furtar e lance mão do nome de Deus. Esse ponto, irmão, deve de ser definido na nossa vida como um equilíbrio para termos uma prosperidade abençoada. O crente que é próspero, ele tem caráter, ele tem confiabilidade, ele sabe que ele vai comprar e vai ter condição, porque ele está comprando dentro das condições. E ele entende que precisamos mais do que nunca pedir para Deus: nos mantenha do pão cotidiano. Não me deixe eu passar vergonha, que faltando tenho que andar pedindo para poder sobreviver. Aleluia. E não me dê fartura, riqueza, que eu venha achar que eu sou importante e esquecer de Deus. E você está pensando assim: que tal se o meu marido estivesse aqui, se o meu filho, a minha filha. Diga para ele. Aí está os textos, para que nós aprendamos a viver. E aqui a Bíblia diz também, para encerrar, vai ter com as formigas, preguiçoso.
E eu observo que a Bíblia é bem clara, ele diz que a formiga, ela não tem ninguém que precisa mandar. Ninguém está vigiando, não tem nenhum líder, um chefe dele. Ela trabalha no verão, pensando que no futuro eles não vão poder trabalhar. Então tem que economizar. No verão, nas horas boas, economize. Aleluia. Para que quando faltar, você tem em reserva. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E Salomão diz assim, mais digno de ser escolhido é o bom, o quê? Nome, do que as muitas riquezas. E a graça é melhor que as riquezas e o ouro. Não tem coisa mais gloriosa na vida de um ser humano ele saber que o bom nome da vida dele e a graça de Deus sobre a sua vida são as maiores riquezas, mais do que o ouro. Pode faltar alguma coisa na nossa vida, mas nós temos, aleluia, um Deus rico, um Deus poderoso. E nós dobramos o joelho e Deus manda. Aleluia. Eu lembro, já algumas vezes eu ouvi aqui contar de uma mulher que estava passando necessidade e ela chegou na janela e orou, Jesus, meu mestre, eu preciso de pão, de comida. Aí um dessas chamadas religião aí, né? Eu vou enganar essa crente. Foi no mercado, fez um rancho e botou para dentro de casa. E ela disse, graças a Deus. Daí ele perguntou para aquela mulher, tu sabe quem é que te trouxe esses alimentos? Eu não quero saber. Eu só quero dizer para você que quando Deus manda, até o diabo obedece. Vocês já viram isso, né? É todo mundo. Quando Deus manda, irmão, quando o crente ora, aleluia, o inferno recua. Deus manda de todos os lados. Poucas vezes na minha vida de crente eu comecei o meu ministério, irmão, ele não era assalariado, eu vivia do que sobrava. E uma vez na nossa vida, um irmão chegou na nossa casa e olhou para minha esposa, o que tu está meia... Que ela sempre nunca foi de andar com a cara fechada, sempre alegre, né? O que há que está acontecendo que você está meia triste? Hoje nós não temos carne. Mas não é problema. Foi lá no mercado, comprou carne que deu para uma semana. Aleluia. Irmão, Deus não dá prova para nós se nós não puder suportar. Com a prova, Deus nos dá escape. Aleluia. Que Deus abençoe a igreja. Me entendam, irmão. Não vou entrar aqui, não temos tempo, né? Mas eu quero dizer, aprenda com a formiga. Aprenda com a formiga. Trabalhe no verão, no tempos bons, trabalhe. Não gaste tudo. Aleluia. Mas tenha uma economia dentro, não seja você mesquinho. E a pessoa que contribui, dá uma oferta, ajuda uma necessidade, é um mistério. Deus alarga as portas. Ele sonha alto. Ele tem sabedoria. Ele tem visão. E as pessoas olham para ele e dizem, todo mundo que os conhece, pode largar porque esse é de confiança. E aí o que vai acontecer? Deus abre porta de trabalho, Deus abre, não deixa faltar nada. Todo mundo ajuda. Quer ser esse crente próspero? Faça direitinho as coisas. Não fique se empolgando, querendo afiançar coisas que você não tem condição de pagar.
Pode fiançar, pode sim. Não sou contra. Não é errado, mas tu tem a condição. A dívida é tua se ele não pagar. Tá certo? Vamos nos pôr em pé. Nós vamos orar. Irmãos, eu pedi para o irmão Renato, onde é que está ele? Orar pela uma senhora de 85 anos, foi lá, orou. Não lembro bem o nome dela, Júlia. Irmã Júlia. É uma crente antiga da nossa igreja. Ela tem 85 anos, está infartada. E eu creio que Deus tem poder para curar. Um milagre. Hein? É só um milagre. Tem mais alguém que tem alguma necessidade? Eu quero que tu levante a mão. São muitas as pessoas. Aqui está o irmão Alberi. Nós oramos por ele. Eu senti muita autoridade orando. É Hildo, né? Ayrton, não sei se é o correto o nome, mas ele está batalhando com o inimigo. Mas ele está dando seus últimos suspiros, irmão. Em nome de Jesus, Deus é poderoso. Deus é poderoso. Esta igreja orou por muitas pessoas e Deus deu vitória. O senhor creia, e eu sei que o senhor crê. Já aceitou Jesus. O senhor vai sair de Uruguaiana libertado. Em nome de Jesus. Quantos creem que Deus liberta o servo do Senhor? Então, eu vou pedir para os obreiros, por gentileza, passem aqui, nos ajudem. Eu vou pedir para o senhor passar um pouquinho para frente. Se tem alguém que está com uma dificuldade grande na vida, seja de ordem espiritual, financeiro, não dorme à noite, enfim, seja lá o que for, desenganado pela medicina, vem aqui. Ou tem algum problema espiritual com relação ao ocultismo, nós oramos e Jesus liberta. Aleluia. Eu creio que nesta noite Deus falou com cada um. Ele vai desamarrar muitas vidas que estão amarradas. Compromissos feitos com os infernos vão ser quebrados nessa noite. Em nome de Jesus. Aleluia. Você que está aqui, não dorme à noite, com um problema espiritual, creia que Deus vai te dar vitória. Em nome de Jesus. Eu sinto Deus nessa noite, aleluia, operando na tua vida. Glória a Deus. A igreja glorifique. Você diga: o sangue de Jesus tem poder. Repita, irmão: o sangue de Jesus tem poder. Aleluia. Louvado seja Deus. Os irmãos que sentirem, imponham as mãos sobre essas pessoas. Deus está tirando a ansiedade. Deus está tirando o medo. Deus está tirando estas visagens. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oramos. Eterno Deus e Pai, eu vou em encontro agora contra toda ação do mal. Este inimigo que tem perturbado esta vida, seja agora repreendido. Em nome de Jesus. Toda a obra de macumbaria, de feitiçaria, seja agora quebrado o efeito deste mal. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, quebro agora pelo poder do teu nome. Sai agora. O teu nome será exaltado. Eu oro agora em favor desta pessoa que está com problema espiritual, não dorme à noite, tendo noites terríveis. Em nome de Jesus, liberta, meu Deus. Cura da coluna, cura do sangue, cura, Senhor, da dor nos ossos, em nome de Jesus, do câncer, aleluia, da diabetes, em nome de Jesus nós oramos, em nome de Jesus nós declaramos vitória. O Senhor é maior do que esta ação maligna. Tu sabe, inimigo, que você já perdeu na cruz do Gólgota. E agora
foi proclamado a vitória para o teu nome ser glorificado. Senhor eterno, abençoe, abençoe, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, só nos resta nós agradecermos a Deus. Creio na cura, creio na vitória. Botem essas palavras de conselho que eu dei para os irmãos, sejam prudentes, sábios, para poder ser cheio do Espírito Santo. Amém? Que o amor de Deus e a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós. Digam todos, amém. Deus vos abençoe.